e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Pai, muito obrigado porque essa noite nós conseguimos sentir a tua presença. Muito obrigado porque nós entendemos que o Senhor é conosco, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Pai, muito obrigado porque podemos sentir a tua mão, porque podemos sentir o teu poder agindo em nós. Muito obrigado por suas misericórdias, por tua graça, pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito sobre nós, dentro de nós. Muito obrigado porque um dia, Pai, o Senhor enviou o teu Santo Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós. E é por isso que nós queremos declarar o quão grande o Senhor é nas nossas vidas, que nós te amamos, que o nosso amor por ti, Pai, é incondicional, é independente daquilo que estejamos vivendo, daquilo que o Senhor faça por nós. Pai, muito obrigado, Pai. Recebe esse nosso culto, recebe a nossa vida como um aroma suave diante da tua presença, como louvor ao teu santo nome, Pai. Que a nossa vida seja a melhor forma de honrarmos, de louvarmos, de engrandecermos ao Senhor. Que em nome de Jesus o nosso viver seja o evangelho vivo do Senhor na vida daqueles que nos rodeiam. Que as pessoas possam enxergar Jesus em nós, que elas possam enxergar a Deus em nós, que elas possam enxergar o teu evangelho vivo nas nossas vidas, Pai. Que possamos ser modelos do teu amor, que possamos ser espelhos do Senhor na vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Certo de que o Senhor é conosco e por isso já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, que agora me assiste. Agora são 7h24. A gente estava até agora louvando e agradecendo o nome do Senhor aqui. E aí, como já combinado, como você já estava sabendo aí, e para você que acessa a primeira vez o nosso Instagram, para cultuar Deus conosco, aqui na Comunidade Viva, a gente não está transmitindo mais o culto inteiro, porque em razão dos algoritmos das redes sociais, quando a gente canta uma quantidade X de louvores, ou quando a gente fala algumas coisas, ou quando a gente está louvando mesmo, os direitos autorais acabam desengajando e travando as nossas redes sociais, e por conta disso a gente optou por só transmitir o finalzinho do último louvor e a palavra dali para frente. Então eu queria te agradecer e te desejar que seja bem-vindo aqui na nossa casa, no nosso ministério, aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, que vai muito além de 4 paredes, que é independente de onde a gente esteja, que é nas redes sociais, que é aí na tua casa, que é na casa de qualquer irmão, que é aqui na minha casa, e já estendeu o convite para você que mora aqui em Vila Velha ou nos arredores, dá um pulinho aqui com a gente para louvar, engrandecer e cultuar o nome de Jesus com a gente presencialmente aqui. Normalmente a gente solta os nossos cards já com o endereço, com o telefone de contato, ou se você quiser pode deixar inbox, que a gente manda para você o teu convite, aonde é, te manda um mapinha te explicando aonde é para você estar aqui com a gente, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Queria te convidar também a estar ouvindo uma palavra de bênção para a tua vida todos os dias. Na verdade, todos os dias não, de segunda a sexta. Todos os dias engloba sábado e domingo a gente não está lá.
Mas de segunda a sexta, 7h45 da manhã e 5 horas da tarde, na Rádio Clube FM. Se você ainda não tem, ou se você não é morador da Serra, você pode baixar na tua loja de aplicativos lá, @clubefm é o aplicativo da Clube, 7h45 da manhã, 5 horas da tarde, uma palavra de bênção, um louvor para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e que Deus te abençoe, tá bom? Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria te convidar então para a gente entrar na palavra, para a gente continuar em culto, porque a gente já está em culto, a gente nasce em culto, vive em culto, a gente acordou hoje em culto, a gente passou o nosso domingo em família em culto. Você que trabalhou hoje, com toda certeza, você trabalhou em estado de culto a Deus, porque a gente vive em culto, a nossa vida é um eterno culto. Então eu queria te convidar a gente continuar esse momento de culto, lendo a palavra e batendo um papo sobre aquilo que Deus quer fazer da minha vida, da sua vida, dos nossos dias, daquilo que a gente é. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Gálatas, fica lá depois de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aquela vida que agora eu vivo na carne, vivo também na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler mais uma vez? Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E aquela vida que agora vivo na carne, vivo também na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pai, carrega a tua palavra com o teu poder, com a tua graça, com as tuas misericórdias, com o teu espírito de amor transformador, que entra em nós e transforma o nosso caráter, a nossa vida, os nossos dias e, acima de tudo, faz de nós verdadeiramente filhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje alcance os corações daqueles que precisam ser transformados, que precisam ouvir do Senhor. Que essa palavra entre nessas pessoas, transforme o teu ser e, acima de tudo, Pai, encham-nas com o teu Santo Espírito, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já estou crucificado com Cristo. Uma das partes deste versículo que eu queria me prender contigo nessa noite vem logo depois dessa afirmativa. Logo, ou seja, se eu estou crucificado com Cristo, e semana passada a gente estava batendo um papo sobre isso, então essa palavra vem meio que complementar. Porque se Cristo foi crucificado na cruz por mim e por você, na verdade o lugar daquela cruz era meu e seu. Consegue entender isso? Quem deveria estar lá por conta dos nossos pecados, por conta da nossa condição pecadora, por conta da nossa condição ímpia, éramos eu e você. E aí, por conta disso, como Cristo morre por mim e por você, então nós também fomos crucificados junto com Ele. E a palavra diz aqui, estou crucificado com Cristo. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, não sou eu aqui. Essa vida não é mais minha. Tudo que eu faço já não faço mais por mim, para mim, em mim, mas faço por Cristo, em Cristo e para Cristo. Com base nessa palavra e nesse entendimento, eu queria conversar com você sobre as nossas pegadas. Eu estava essa semana com um irmão, com uma ovelha muito querida, batendo um papo aqui em casa, a gente estava orando com ele, a gente estava trocando ideia, e eu estava abrindo para ele um pouco dessa palavra até.
porque esses dias atrás eu tive orando a Deus, eu estava trocando ideia com Deus muito sobre o nosso ministério, sobre qual caminho a gente deve tomar, para onde a gente deve seguir, o que a gente deve fazer. Afinal de contas, a comunidade viva ela é muito mais do que simplesmente quatro paredes. A gente se propôs a ser igreja. A gente se propôs a estar em estado de igreja onde quer que a gente vá. Ter Cristo como centro, desde sentar para comer uma coxinha ou um espetinho, até o momento em que a gente se reúne efetivamente com um violão, com banda, com um púlpito ou sem ele, para pregar da palavra. A gente se propôs a ser igreja numa praça, na tua casa, na minha casa, dentro de quatro paredes, fora de quatro paredes, em qualquer lugar. Ou seja, a gente se propôs a cumprir o chamado do Ide de Cristo. A ordem que Cristo deu para irmos a todos os lugares e fazermos discípulos de todas as criaturas existentes nessa terra. Sermos igreja onde quer que a gente esteja. E a partir do momento em que a gente se propôs, desculpa o palavreado que eu vou usar, mas dane-se qual é o lugar onde eu estou. Dane-se qual é a atividade primária e principal do lugar onde a gente está. A gente se propôs a ser igreja na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde quer que a gente esteja. E Deus nos dá e tem nos dado a oportunidade de sermos essa igreja em todos os lugares. Aonde quer que a gente esteja, Deus tem nos dado a oportunidade de, às vezes, até calados, sermos igreja na vida das pessoas. Essa é a igreja que Deus tem levantado. Essa é a igreja que Deus tem pedido, tem quisto, tem preparado para fazer a diferença nesse novo tempo. E aí eu estava conversando muito com Deus acerca de ser essa igreja. De aonde, como, qual a metodologia ideal para a gente lidar com as pessoas nesse tempo. E Deus estava me deixando muito claro uma palavra que é pegada. Deus olhou para mim de uma forma muito clara, muito audível e me perguntou o seguinte: qual a pegada que você tem deixado por onde você tem andado? E é sobre isso que eu queria conversar com você. Essa é a pergunta que eu queria te fazer nessa noite. Quando você anda, imagina comigo, a gente que mora em cidade litorânea tem uma noção maior disso. Mas imagina comigo você andando num lugar e de repente você para, olha para trás e para o chão e procura ver exatamente por onde você passou, aonde você caminhou. Quando a gente está caminhando na praia, na areia da praia, principalmente pertinho da água, onde a areia é um pouco mais úmida, você consegue ver exatamente o desenho dos teus pés, exatamente por onde você passou, por onde cada pé seu pisou. Você consegue determinar exatamente qual caminho você fez para chegar até onde você está. Você consegue entender, inclusive, por onde passou aquele que veio antes de você. Consegue determinar qual caminho ele tomou, do que ele se desviou, o que ele fez para chegar até onde ele chegou. E é exatamente isso que Deus deixou muito claro para mim e vem deixar muito claro para você nessa noite. Todos nós deixamos pegadas por onde nós passamos. Todos nós deixamos rastros, pegadas na vida daqueles que convivem conosco. Nos lugares aonde a gente entra e sai. Na casa das pessoas onde a gente vai. Na vida das pessoas que convivem conosco. No nosso trabalho. Nas atitudes que tomamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. A pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é: que pegada você tem deixado? Não, pastor, peraí. Que pegada eu tenho deixado? Como assim? É o tamanho do meu pé? É o desenho do meu pé? Meu irmão, talvez seja um tanto quanto contraditória a afirmativa que eu vou te fazer agora.
Mas ao longo desse bate-papo, que vai ser bem rapidinho, você vai entender. Deus foi muito claro quando olhou para mim e deixou muito claro para mim a seguinte palavra: cristão não tem pegada. Deus deixou muito claro para mim que o posicionamento correto desse ministério, dessa igreja, o lugar certo dessa igreja, o caminho certo aonde a gente estaria andando, viria quando eu olhasse para baixo, quando a gente olhasse para baixo e entendesse que a minha pegada não estava ali. Eu queria que você entendesse nessa noite que quando você olhar para baixo, quando você olhar para trás e não enxergar os seus pés por onde você passou, é sinal de que você está no caminho certo. Talvez você continue não entendendo. Segura nas cadeiras aí que você vai entender. O que Deus quer falar comigo e com você nessa noite é que todos os lugares aonde você entrar e sair, todos os lugares aonde você frequentar, a vida de todas as pessoas que fizerem parte da sua vida, a casa das pessoas aonde você entrar e sair, e que você não deixar pegadas, essa casa é onde você foi igreja. Esse lugar é o lugar aonde você foi igreja. Nestes momentos exatos, são momentos aonde você fez exatamente aquilo para o qual Cristo formou a você e a mim, criou a você e a mim e chamou você e a mim. Ora, pastor, mas espera aí. Se o seu papo começou dizendo que todos nós deixamos pegadas por onde a gente passa, se o seu papo começou dizendo que todos nós, quando andamos por um lugar, quando entramos na vida de alguém, quando entramos na casa de alguém, quando estamos no nosso trabalho, a gente deixa a pegada. E agora você está me dizendo que eu sou um cristão de verdade e que eu cumpro o objetivo de Deus na minha vida a partir do momento em que eu entro num lugar ou passo por um lugar e não deixo pegadas? Como assim? É que você é reconhecido como cristão e está cumprindo o momento certo, da forma certa, o papel certo que Cristo te chamou para ser. A partir do momento em que as pessoas enxergam no chão por onde você passou as pegadas de Cristo, não a sua. Quando você entra na casa de alguém e deixa as pegadas de Jesus e não as suas. Quando você entra no seu trabalho e ao sair você deixou lá as pegadas de Jesus e não a sua. Quando você entra na casa de alguém e as pegadas que ficaram lá foram as de Jesus e não a sua. Quando você faz parte da vida de alguém e deixa nessas pessoas as pegadas de Jesus e não a sua, é sinal de que você pode ser verdadeiramente chamado de cristão. Eu e você, para sermos igreja de Cristo de verdade, para sermos cristãos de verdade, para sermos seguidores de Jesus de verdade, precisamos olhar para trás e, ao invés de olhar os nossos rastros, olharmos as pegadas de Jesus. E é por isso que nessa noite eu vim te perguntar: que pegada você anda deixando na vida das pessoas? Que pegada anda ficando no chão quando você passa, por onde você passa, aonde você entra e sai? São as tuas pegadas ou as pegadas de Jesus? Aonde você tem frequentado, quando você sai de lá, que rastro tem ficado para trás? O que você deixa ou o que Jesus, o Cristo que habita em você, deixa? Presta atenção que uma observação muito legal a ser feita é que não existe pegada por onde você não passou. Não existe pegada enquanto você ainda está ali. Pegada só existe depois que você já saiu. Meu irmão, minha irmã, o que é que você tem deixado no coração e na vida das pessoas por onde você tem passado? O que é que você tem deixado de histórico no lugar onde você tem estado? Na casa das pessoas que você entra e sai? No teu ambiente de trabalho? Se você lida com pessoas no dia a dia,
Quais as pegadas você tem deixado na vida das pessoas que entram na tua loja, na tua empresa, no teu ambiente de trabalho e depois vão embora? O que essas pessoas têm para dizer de você? O que essas pessoas têm para falar do convívio contigo? O que essas pessoas têm para falar da diferença que você fez na vida delas? Presta atenção que só existem dois tipos de pegadas. A pegada de Cristo ou a sua própria pegada. E eu queria começar ainda em Gálatas, e nós vamos só dar uma corrida em versículos para frente rapidinho, para ver contigo quais são os efeitos de quando eu deixo as minhas pegadas. E quais são os efeitos que eu deixo quando as pegadas que são no lugar, que ficam no lugar, são as pegadas de Jesus. Primeiro, eu queria que você entendesse que no capítulo 2 e no versículo 20 de Gálatas, ele diz assim como nós já lemos: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Então não existe jeito de viver a vida de Cristo sem estar crucificado com Ele. Não tem jeito de viver a vida de Cristo sem estar crucificado com Ele, sem se entregar para aquela cruz, sem se entregar para esse amor, sem se entregar e reconhecer em Cristo, na morte de Cristo, na entrega de Cristo como o único e suficiente Salvador ou forma de salvação para a sua vida. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus, ninguém é salvo senão pela morte de Cristo Jesus. Não tem outro jeito. E aí, é engraçado que o salmista aqui diz, que o evangelista aqui diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, logo depois de dizer que ele é crucificado com Cristo. Ou seja, para aqueles que são crucificados, a sua vida não é mais sua. Você não vive mais. Você vive uma vida agora que não é mais sua. As coisas que você tem, aquilo que você é, aquilo que você faz, é única e exclusivamente fruto da tua morte na cruz com Cristo e vida agora em Cristo. Perdão. E o versículo continua: aquela vida que eu agora vivo na carne, ou seja, a vida que eu tenho agora é apenas um reflexo daquilo que eu vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, todas as minhas atitudes, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, nada mais é do que reflexo da minha vida na fé, daquilo que Cristo Jesus me deu quando morreu na cruz, daquilo que eu sou a partir de agora, com o elo de ligação com Cristo, que me amou e se entregou por mim. Eu queria que você abrisse, nós estamos em Gálatas 2, abra a tua Bíblia lá em Gálatas 5, versículo 22. Versículo 19 ao 21, desculpa. Gálatas 5, 19, vem trazer para mim e para você os frutos de quando a gente olha para trás, sai de um lugar e as pegadas que a gente enxerga no lugar onde a gente saiu são as nossas. Se você tem entrado na vida das pessoas, se você tem entrado no seu trabalho, se você tem entrado na sua casa, se você tem entrado no seu relacionamento, e aí não faz diferença se é com esposa, marido, amigo, colega de trabalho, filhos, pais, se você tem entrado na vida dessas pessoas, nos teus ambientes comuns, e tem deixado para trás, quando você sai, as suas pegadas, presta atenção que Gálatas 5, 19 a 21 vai deixar para mim e para você o que são as pegadas que a gente deixa para trás. Gálatas 5, 19 diz assim: ora, as obras da carne, as nossas obras, são manifestas, as quais são a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas,
as bebedices, as orgias e outras coisas semelhantes, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, será que você tem visto nos lugares aonde você tem estado, por onde você tem passado, aonde você tem deixado os teus rastros, todas essas coisas? Observa que todas as vezes que eu entro num lugar e saio, e as pegadas que eu deixo para trás são as minhas, esses são os frutos que eu tenho deixado para trás. Esses são os frutos que ficam naqueles lugares. É via de mão dupla. Se o lugar onde você tem frequentado tem sido lugares que tem esse tipo de coisa acontecendo, você pode ter certeza que é porque você tem entrado, saído e deixado suas pegadas ali. É sinal de que você tem entrado e saído do seu ambiente de trabalho e a única coisa que você tem sido ali é você mesmo. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que você não foi chamado e nem Cristo morreu naquela cruz para que você fosse simplesmente você mesmo. Gálatas 2:20 diz: a vida que agora eu vivo na carne, também vivo na fé por Cristo Jesus que me amou e morreu por mim. Ou seja, eu e você não somos mais chamados para sermos nós mesmos. Eu e você não somos mais chamados para criar esse tipo de fruto nos lugares aonde a gente tem entrado e saído. Eu e você não somos mais chamados, não temos mais vida para sermos todas essas coisas que agora lemos na vida das pessoas. Na vida daquele que comigo e com você convivem. Na vida daquele que comigo e com você trabalham. Na vida daquele que comigo e com você trocam experiências de vida. Você não foi chamado para ter esse tipo de conduta na vida da tua mulher, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, na vida do teu patrão, na vida do teu empregado. Você não foi chamado para entrar e sair do seu prédio e dar esse tipo de fruto para aqueles que são teus vizinhos. Meu irmão, minha irmã, observa quando você entra num lugar e de lá sai, o que é que as pessoas têm para dizer a seu respeito? O que é que as pessoas têm para dizer sobre os frutos que você tem deixado para trás? O que é que as pessoas têm para dizer sobre as coisas que você tem acrescentado na vida delas? Olha só, as obras da carne se manifestam na fornicação, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades, nas contendas, nos ciúmes, nas iras, nas facções, nas dissensões, nas invejas, nas bebedices, nas orgias e nas outras coisas semelhantes contra as quais Deus já nos preveniu que todas elas são praticadas por aqueles que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se eu e você temos deixado esse tipo de rastro para trás, de pegada para trás, se a igreja que nós estamos sendo tem deixado esse tipo de rastro para trás, nós não somos igreja, nós não somos sequer dignos da herança de Deus. Ou seja, eu e você não estamos no céu com Cristo. Eu e você não somos mais parte da herança de Deus. Consegue entender isso? Consegue entender essa ideia? Consegue entender que, inclusive, e aí deixa eu te deixar claro uma coisa, eu já vi muita gente pegar esse texto, principalmente a parte que fala da idolatria, para enfiar o dedo na cara do irmão. Mas será que você não tem se idolatrado? Será que você não tem idolatrado o carro que você tem na garagem? O dinheiro que você tem no bolso?
Será que você não tem olhado para o espelho e idolatrado a imagem que está ali? Será que você não tem idolatrado o trabalho que você tem? Será que você não tem idolatrado as suas posses, as suas riquezas, o seu status? Qual fruto você tem deixado na vida das pessoas, no coração das pessoas? Que tipo de pegada você tem deixado pelos lugares onde você passa? Em compensação, a Bíblia também traz, quando ao invés de eu deixar as minhas pegadas no lugar, eu deixo as pegadas de Cristo. Presta atenção que até agora o que eu entendi com você foram quais são os frutos das nossas pegadas. Lembra do Godzilla? É como o Godzilla, a gente tem passado pela cidade e deixado pegadas de destruição. Mas quando eu sou parte daquela cruz, quando eu morro naquela cruz, quando as minhas vontades próprias morrem naquela cruz, e a vida que agora eu vivo aqui na carne, eu passo a viver também em Cristo Jesus, através da fé naquele que morreu por mim. O que tem para mim, as pegadas que eu tenho deixado na vida das pessoas, está lá no capítulo 22 de Gálatas 5, e diz assim: mas os frutos do Espírito Santo é a caridade, a bondade, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. E aí ele vem dizer para mim e para você, inclusive, o seguinte: contra tais coisas sequer existe lei. Ou seja, eu não vivo mais essas coisas simplesmente porque está escrito. Eu vivo porque esses são os frutos do meu viver. Esses frutos passam a ser automáticos em mim. Esses frutos passam a ser os frutos da minha vivência natural. Eu entro e saio de um lugar e o que eu deixo lá é isso. Simplesmente por ser eu mesmo. Sabe aquele papo de, pastor, mas para ir para a tua igreja eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de usar droga, eu preciso parar de trair a minha mulher ou o meu marido, eu preciso parar de tratar mal as pessoas. Não, você não precisa de nada, você precisa de Cristo Jesus na sua vida, é morrer naquela cruz com Cristo, para a partir de então começar a jorrar de você esse tipo de coisa automaticamente. As coisas que nós lemos antes, no versículo 19, 20 e 21, automaticamente vão passar a não fazer parte mais do seu dia a dia. Porque não vão mais caber nesse corpo que habita em você. Porque esse corpo passa a ser crucificado na cruz de Cristo. Passa a ser parte em Cristo, passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. E aonde Deus habita, os frutos são os frutos do Espírito que a gente acabou de ler. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, não tem vazio, não tem casa vazia, não tem casa oca. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, deixa pegadas para trás de bondade, de paz, de temperança. Quais são as pegadas que você anda deixando na vida das pessoas? Quais são as pegadas que você anda deixando por onde você passa? Quando você olha para trás, você deixou um castelo construído ou você só deixou rastro de destruição por onde você passou? Quando você olha para trás, e eu não estou dizendo lá no seu passado, porque a própria Bíblia diz que quando somos crucificados com Cristo naquela cruz, o nosso passado não importa mais, ele é lançado no mar do esquecimento, aonde ninguém consegue acessar. Mas eu estou perguntando agora você acabou de entrar no teu trabalho às 8 da manhã, 6 horas da tarde você bate o teu ponto de saída e vai para casa. E quais os rastros você deixou para trás? Quais as pegadas você deixou na vida daquelas pessoas que contigo teve durante o dia todo? Foram as pegadas da contenda? Foram as pegadas da ira?
Foram as pegadas do ciúme, da fofoca, foram as pegadas do motim, da conversinha, foram as pegadas da briga? Ou será que para aquele ambiente só de você ter entrado e saído, as tuas pegadas foram de paz, de mansidão, de dignidade, de verdade, de temperança? Será que só por estar em um lugar, aquele lugar já se transforma ao ponto de ter paz? Quantas e quantas vezes nós já ouvimos assim: poxa, eu gosto de estar com aquela pessoa porque aquela pessoa me transmite uma paz que eu não consigo sequer entender o porquê. De onde vem? Meu irmão, infelizmente eu conheço um monte de gente que foi criado dentro da igreja, que é filho de pastor, que é pastor inclusive. Conheço um monte de gente que foi chamado para emanar o fruto do Espírito, mas na verdade cria fruto de contenda onde quer que esteja. Então deixa eu te contar um segredo. Ir na igreja não quer dizer nada e nem te dá selo de santidade nenhuma. O que te dá selo de deixar a pegada para trás de Cristo Jesus é morrer na cruz com Cristo, é se entregar para aquela cruz com Cristo, é viver a vida que você vive na carne, agora na fé, por intermédio de Cristo Jesus. Quais pegadas você anda deixando? Essa igreja foi chamada para deixar para trás essas pegadas aqui, ó. E quando eu digo essa igreja, eu não estou dizendo só a comunidade viva. A igreja de Cristo Jesus foi chamada para deixar para trás a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Essas são as pegadas que a igreja de Jesus foi chamada para deixar nos lugares por onde ela passa. Essas foram as pegadas que nós fomos chamados para deixar para trás na vida das pessoas que vivem com a gente. Essas são as pegadas que Cristo chamou a mim e a você para deixar no seu trabalho, na sua casa, no hospital onde você vá, em qualquer lugar onde você esteja. Em compensação, as pegadas que muitas vezes nós estamos deixando para trás são a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, a inveja, a bebedice, as orgias e muitas outras coisas semelhantes a essas. É engraçado que o evangelista termina dizendo assim: tais coisas, essas que eu acabei de ler, aqueles que a praticam não herdarão o reino de Deus. Mas quando ele vai se referir ao fruto do Espírito, ele encerra dizendo: contra as quais não há lei. Ou seja, para umas, eu estou morto. Se as pegadas que eu estou deixando nas vidas das pessoas, na casa das pessoas, nos lugares por onde eu passo, são rastros de destruição, eu não tenho parte na vida eterna com Cristo Jesus. Mas a partir do momento em que eu me entrego a Cristo Jesus, me entrego e reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida e passo a ser morada do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito passam a emanar de mim, sem a necessidade sequer de eu ficar lendo e criar regras para a minha vida. Elas são automáticas, porque no coração onde Deus habita, só frutos do Espírito são jogados para fora. Que pegadas você tem deixado por onde você tem passado? Que pegadas você tem deixado por onde você tem passado? João 3,30 diz que ele cresça e eu diminua.
Por onde você tem passado, as pegadas que têm ficado são as suas ou as de Cristo Jesus? Eu queria encerrar a palavra de hoje cantando uma música com você e fazendo uma oração. Eu queria te convidar a, nessa noite, fechar os teus olhos. Se você está num lugar onde você não pode fechar os olhos, faça desse momento e nesse momento uma oração, entregando o teu coração para Jesus. E presta atenção que eu não estou perguntando para você quanto tempo você tem de igreja, se você tem mais tempo de igreja que urubu de voo. Presta atenção que eu não estou conversando com você, querendo saber se você é crente, se você é filho de crente, se você é cristão, que igreja você frequenta, qual a religião é a sua, em que você crê. Eu estou te dizendo para nessa noite entregar o teu coração para Cristo. Viver uma nova vida. Ser crucificado com Cristo naquela cruz. Crucificar a tua carne e deixar que a partir de hoje, por onde quer que você passe, as pessoas sintam a sua falta e não deem graças a Deus porque você foi embora. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Pai, nós entendemos nessa noite que, infelizmente, temos deixado pegadas para trás de destruição, de morte, de ira, de mentiras, mas nós entendemos que as pegadas que o Senhor nos separou para deixar na vida das pessoas são completamente contrárias a tudo isso, Pai. Eu venho lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor transforme as nossas vidas, Pai, para que passemos a deixar pegadas do Senhor e não as nossas, por onde quer que a gente venha passar. Que sejamos reconhecidos, Pai, como igrejas do Senhor, igrejas que transformam vidas, igrejas que transformam ambientes, Pai, igrejas que transformam, Pai, qualquer lugar por onde venham a passar, Pai. Pai, que as pessoas sintam a nossa falta e não o desejo de estarem longe da gente, Pai. Coloque em nós palavras de sabedoria para darmos às pessoas, Pai. Coloque em nós, Pai, o Teu Santo Espírito de amor, para que as pessoas reconheçam em nós o Teu Espírito, Pai. Que sejamos a todo momento, independente de onde estivermos, a Igreja Santa do Senhor, Pai, através das nossas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos reconhecidos como filhos do Senhor, que emanam a Tua luz, a Tua paz, a Tua graça na vida daqueles que estão ao nosso redor.
Pai, em nome de Jesus, mude a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de querer, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos e esposas, com os nossos colegas, com os nossos amigos, que sejamos melhores, que sejamos pessoas melhores, Pai, para aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido de hoje, Pai. Nós reconhecemos no Senhor o nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos no Senhor aquele que muda a nossa vida, que muda a nossa sorte, aquele sem o qual nós não conseguimos encontrar a graça, sem o qual não conseguimos acessar a salvação, Pai. Então, em nome de Jesus, salva a nossa vida, salva a nossa alma, salva o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados. Não olhe as nossas atitudes, olhe as nossas intenções, que são sempre a de sermos melhores para o Senhor todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E já agradecendo, certo de que o Senhor é conosco todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu vaso. Quebra tudo, Pai. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém, Pai. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte dessa família, por fazer parte dessa casa, dessa igreja. Muito obrigado. Eu oro muito a Deus agradecendo pela tua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que essa semana inteira seja de bênçãos. Seja uma semana de paz. Seja uma semana de Deus sobre a sua vida. Seja uma semana onde você venha a pisar no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você venha a pisar, e seja reconhecido como fruto, como filho, como cristão de verdade, por fazer a diferença só de estar ali. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Porque a palavra diz que buscando o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Então, se o que você precisa é de cura, o Espírito Santo de Deus será sobre a sua vida e sobre a sua casa, e a cura te vai ser acrescentada. Se o que você precisa é de um renovo na tua vida financeira, no teu casamento, no teu relacionamento, o Espírito Santo do Senhor será sobre a sua vida, sobre a tua casa e aonde quer que você venha pisar. E todas essas coisas te vão ser acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo.